Mateus 17, verso 4. Acharam? Todo mundo tem uma zona de conforto. Todos nós temos uma fonte ou uma zona de conforto na nossa vida. Muitas vezes, quando estamos bem, ficamos conformados porque estamos bem. E aí perdemos motivações para fazer outras coisas. Ou então, se as coisas estão indo de mal a pior, também nos conformamos, porque achamos que não temos condições de avançar, não temos condições de fazer além do que alcançamos até o momento. Mas aqui, no capítulo 17, no verso 4, diz assim, eu vou ler o 3 em diante, diz assim: então lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Eu sei que o Senhor já falou através das canções, o Senhor já falou através das orações, o Senhor já falou através de um abraço, porque eu acredito que o Senhor fala até mesmo através de um abraço. Mas queremos ouvir a Tua palavra nesta noite. Levamos a nossa mente cativa ao Senhor e declaramos que a nossa mente é renovada pelo poder da palavra, porque a palavra nos liberta, a palavra nos motiva e nos ajuda a continuar, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Pois bem, aqui nós ouvimos esse versículo, ou esses versículos que fala que Jesus estava no monte da transfiguração. Jesus estava ali com os seus discípulos Pedro, Tiago e João. Eles estavam juntamente com Jesus no monte. E quando Jesus orava, de repente, houve uma manifestação de Deus naquele lugar. E os discípulos ficaram assim até mesmo que atordoados, sentindo aquela glória, aquela presença de Deus naquele lugar, que naquele momento em que eles viam o rosto de Jesus resplandecendo, e eles viram a figura dos profetas de Deus se manifestando naquele monte em espírito, os discípulos ficaram assustados e ao mesmo tempo anestesiados com aquela glória. E eles sentiam a presença de Deus ali tão forte, tão gostoso, tão maravilhoso, aquela presença, tão gostosa aquela presença, que Pedro se manifestou naquele lugar. E ele disse a Jesus: Jesus, bom é estarmos aqui. O lugar, aquele monte estava tão bom, estava tão gostoso, que Pedro, olhando para Jesus, disse: Jesus, não é melhor que a gente construa aqui 3 tendas, 3 coberturas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para ti, e nós vamos ficar aqui. Pedro, naquela hora, ele se sentiu acomodado com tanta glória, com tanta manifestação de Deus naquele lugar, que ele se sentiu acomodado. Estava tão gostoso ali, que ele não queria mais sair daquele lugar. E ele então disse a Jesus que construísse aquelas tendas, e até mesmo para que
Jesus não saísse mais daquele lugar e ficasse ali juntamente com os profetas. Muitas vezes, queridos, nós nos acomodamos numa situação, nós estamos e paramos numa zona de conforto. Pode ser aquele lugar gostoso e a gente diz: ah, está tão bom aqui, que eu não quero sair deste lugar. Eu não quero sair desta presença. Mas é interessante que aqui no verso 5, está escrito assim: estando ele ainda a falar, estando Pedro ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, olha só, queridos, o próprio Deus interrompeu a palavra, a conversa de Pedro. Quando Pedro começou a se sentir acomodado, quando Pedro começou a se sentir ali num lugar de conforto, ele ainda falando, Deus o interrompeu. Deus parou ele naquele momento, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Não tem uma outra coisa que vocês possam fazer. A glória está neste lugar. O poder está neste lugar. Mas vocês não podem só receber e se conformar no lugar aonde você está. Hoje aqui nesta noite é uma zona de conforto. Você está aí confortável. Você está aí tranquilo, sentado. Está tudo muito bem, porque você está aqui na presença de Deus, ouvindo a palavra. Você cantou, você se alegrou, você chorou. Isso tudo é maravilhoso. Agora, imagine se Jesus tivesse decidido ficar naquele monte. Imagine se Jesus tivesse ouvido a conversa, dado ouvido à conversa de Pedro, e construído uma tenda naquele monte e ficado ali, e não descesse para o vale aonde estavam os demais discípulos, aonde estavam as pessoas que estavam necessitadas de Jesus. Se Jesus tivesse ficado ali naquele monte, naquele dia, se ele desse ouvido à voz de Pedro, nós não estaríamos aqui hoje recebendo essa palavra, porque Jesus não teria morrido, Jesus não teria ressuscitado, Jesus não te daria a salvação. Mas para a glória de Deus, Jesus não era uma pessoa acomodada. Jesus não se acomodou com a conversa de Pedro. Ele não parou, ele não desistiu. E o próprio Deus disse: esse é o meu filho e ele tem um propósito. Ele veio para esta terra cumprir um propósito. Deus olha para cada um de nós hoje e nos pergunta: qual é o seu propósito? Por que Jesus te salvou? Qual foi o propósito da sua salvação? Qual foi o propósito da nossa salvação? Muitas vezes, queridos, nós nos acomodamos numa vida boa, ou então nos acomodamos até mesmo com uma doença. Há muitas pessoas já acomodadas com aquela doença que ela está vivendo. Ela não busca cura, ela não busca se libertar, porque aquela doença lhe traz um benefício. A doença lhe traz carinho da família, a doença lhe traz um dinheiro. Porque um dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa tinha uma doença muito grave. E eu conversando com ela, eu disse: você poderia fazer uma campanha de cura, e eu tenho certeza que Deus vai te curar. Você não vai mais precisar usar esse remédio.
Você não vai mais precisar viver dessa maneira, com essas dores, com esse problema. E a pessoa me disse: não, eu prefiro ficar dessa forma, porque eu estou encostada e estou recebendo o meu salário de, como é que fala? É isso aí, INSS, é isso. Eu estou recebendo esse salário. Essa pessoa já estava acomodada naquele salário e para isso estava bem. Não importa a dor, não importa o problema, não importa a situação que ela estava vivendo, porque ela já estava acomodada com aquela situação. E muitas vezes nós nos acomodamos com o problema, porque achamos que se eu mexer com esse problema, vai piorar. Então eu vou ficar desta maneira, viver numa zona de conforto. E viver numa zona de conforto pode ser muito pior para nós seres humanos, porque aquela zona de conforto nos impede de avançar, de conquistar, seja uma conquista material, seja uma conquista espiritual, seja uma conquista profissional ou familiar. Aquela zona de conforto paralisa o ser humano. Mas nós temos um Deus que nesta noite quer motivar o seu coração, o meu coração, para nós passarmos por essa ponte, deixar para trás a zona de conforto e viver uma vida de conquista, uma vida além do que nós estamos enxergando. Nós não podemos aceitar esta zona de conforto, viver nesta zona de conforto. Eu não tenho estudo, então não vou lutar. Eu não consegui terminar o colégio. Eu não tenho mais jeito, então eu vou parar. Tá ruim, mas tá bom. Não é assim que muitas vezes tem pessoas que falam? Tá ruim, mas tá bom. Tá bom porque pinga aqui, pinga ali. Eu dou um jeitinho aqui, eu dou um jeitinho ali. Mas não é isso que Deus quer para você. Não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que nós vivamos de pingo aqui, pingo ali, pingo acolá. Deus quer nos dar o melhor desta terra. Mas para termos o melhor desta terra, nós temos que ser motivados por Deus, empurrados por Deus, para alcançar a nossa vitória, a nossa conquista em nome de Jesus. Se Jesus tivesse dado ouvido a Pedro, Jesus teria ficado lá no monte. Seria mais cômodo. Jesus não precisaria ir para a cruz. Jesus não precisaria sofrer tudo aquilo, porque Jesus já estava salvo. Quantas vezes nós pensamos dessa maneira? Eu já estou salvo. Eu já recebi Jesus. Jesus já está na minha vida. Eu não preciso mais buscar para receber salvação, porque eu já tenho. Eu já me acomodei, porque Jesus já me deu salvação. Eu não preciso mais falar de Jesus para ninguém, dar testemunho para ninguém. Eu não preciso mais buscar além do que eu tenho, porque eu tenho. Tá bom assim, eu vou viver assim. Deus quer tirar você desta zona de conforto. Deus quer tirar você desta tenda. Deus quer tirar você debaixo desta tenda, para que você desça e você vá conquistar aquilo que Deus preparou para a sua vida. De repente você olha, esse salário que eu ganho está bom, eu estou vivendo com isso, está maravilhoso. Deus tem mais. Deus quer mais. Deus quer te trazer mais.
Nós ouvimos o apóstolo René ele dizendo: queridos, vocês não podem aceitar viver no salário mínimo. Ah, eu recebo um salário mínimo, está muito bom. Eu recebo uma cesta básica, está muito bom. Eu recebo Bolsa Família, ah, tá bom, vou viver assim, tá bom. Saia desse comodismo. Deus quer te dar além do que você imagina, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para você e para mim. A Bíblia diz lá em Isaías 55, do 8 ao 9, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus para a sua vida e para a minha vida são maiores. Nós somos limitados, mas o nosso Deus é imenso. Os pensamentos de Deus para você e para mim são pensamentos grandes. E o apóstolo René dizia: você olha e diz, é um salário mínimo, por isso que é mínimo. É tão pequeno que é mínimo. Você não pode aceitar o mínimo na sua vida, porque Deus tem além do mínimo para você. Agora, é claro que Deus não vai agir se você estiver nessa zona de conforto. Quando Deus falou com Josué, Deus falou: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudo. Josué também poderia ter ficado lá esperando Deus mandar anjo, Deus mandar exército, Deus mandar um monte de gente para ajudá-lo. Mas Deus olhava para Josué e dizia: Josué, é você que tem que sair desta zona de conforto. Até o momento você estava no pé do monte, somente ali esperando Moisés descer do monte. Moisés é que buscava, Moisés é que orava, Moisés é que jejuava, Moisés é que pagava o preço, e você só ficava ali no pé do monte esperando. Agora chegou a sua vez, Josué. É você que tem que avançar o Rio Jordão. É você que tem que ir além das suas forças. Agora vai, que eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. É além das suas forças. Talvez você é aquela pessoa crente 6 horas, né? 6 horas por mim. Sabe aquele crente que só, aquela pessoa que não quer fazer campanha, não vai na igreja, não vai na célula, vai quando dá, só aparece na Santa Ceia. E aí quando encontra com um irmão na rua ou em algum lugar, aí o irmão fala: nós estamos num propósito de 21 dias na igreja. Nós estamos ali, estamos em jejum 21 dias de propósito. Coloca meu nome lá, vocês oram por mim? A pessoa ela só está na rabeira, ela está na zona de conforto, ela não ora, ela não jejua, ela não paga um preço, e ela quer que Deus dê uma casa para ela, ela quer que Deus dê um carro, ela quer que Deus salve a família, ela quer que Deus transforme a casa dela. Queridos, se nós estivermos acomodados, Deus não vai se manifestar na nossa vida. Deus não é um Deus acomodado. O nosso Deus não é um Deus acomodado. Diga para o teu irmão: o nosso Deus não é acomodado. A acomodação independe do que Deus tem de melhor para a nossa vida. Independe de avançarmos, de irmos além. Deus não é acomodado. Deus é Deus motivador. Diga para o teu irmão: o seu Deus é um Deus motivador. Diga para ele assim: Deus está te motivando hoje. Saia desta zona de conforto, em nome de Jesus. De repente você está achando que está bom assim. Não, Deus tem mais. Agora o preço a pagar é maior. Por isso que tem muita gente que não quer além daquilo. Por quê?
Porque se ela tiver que receber mais, se ela tiver que ter um cargo melhor, ela vai ter que pagar um preço. Ela vai ter que estudar. Ela vai ter que fazer um curso para ela se profissionalizar naquilo. Ela vai procurar alguma forma, pagando o preço de andar a pé alguns quilômetros, de estar na igreja todos os domingos. Não, eu vou fazer essa campanha e no último dia eu já vou estar com a minha vitória. É um preço a pagar. E por isso é mais fácil nos acomodarmos, é mais fácil nós pararmos do que nós pagarmos um preço, porque o preço muitas vezes é dolorido, o preço é cansativo, o preço não é pouco, muitas vezes o preço é alto, para nós chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos. O preço de jejum, o preço de oração. Mas essa noite o nosso Deus está aqui para motivar você, para chacoalhar você e dizer: eu sou Deus que te motiva, eu sou Deus que te levanta e te leva para a vitória. Você não vai parar por aqui. Você não vai desistir dos seus sonhos, como você ouviu essa canção. Você olha e fala: eu já não tenho mais idade para continuar fazendo isso ou aquilo. Para Deus não tem idade. Você pode fazer, você consegue, você vai alcançar o objetivo de Deus na sua vida. Deus, Ele olha para o teu coração, Ele te conhece e sabe o quanto você precisa de motivação. E Ele está aqui nesta noite para te motivar, te levantar deste lugar de comodismo e dizer: levanta-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudo, diz o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Uma tenda serve de abrigo e conforto. E é isso que Pedro queria naquele dia: abrigo e conforto. Porque ele sabia que se Jesus ficasse ali com os profetas, ele também estaria e ficaria ali. Só que ele se esqueceu que havia lá embaixo outros discípulos, os amigos dele, as pessoas que estavam precisando de cura, de libertação. Deus quer te levantar nesta noite também, não somente para conquistar na vida material, financeira, mas também para que você desça deste monte, saia desta tenda, para levar almas para o céu, em nome de Jesus. Deus quer despertar você, para que você fale de Jesus, leve Jesus às pessoas, para que elas também possam ser motivadas a mudar de vida. Você veio aqui hoje porque Deus motivou o seu coração para estar aqui. Você não veio aqui simplesmente por vir. Foi uma motivação do Espírito de Deus para você estar aqui dentro desta casa hoje. Deus te motivou. Você poderia estar lá na zona de conforto da sua casa, deitado no seu sofá, assistindo a sua televisão, ou então saindo com a família, fazendo alguma coisa confortável, descansando, porque amanhã é segunda-feira. Mas Deus motivou o teu coração para você estar aqui hoje, porque Deus vai mudar a sua vida. Agora você depende de Deus. Deus não depende de você. Deus não depende de você para ser Deus. Agora você precisa de Deus para ser um vencedor. Deus é Deus com você ou sem você. Agora você e eu, nós não somos nada
sem Deus na nossa vida, para nos empurrar para frente, para nos fazer vencer. Deus quer pegar você pela mão nesta noite e dizer: levanta-te deste lugar de conforto. Levanta-te deste lugar. Não se conforme com esse salário que você tem. Não se conforme porque o seu marido, ele é bonzinho, ele não bebe, ele não fuma, ele está lá. Mas se ele morrer hoje, ele vai para o inferno sem Jesus. Não se conforme porque ele é um bom marido, porque o inferno está cheio de gente boa. Tem mulheres que não lutam mais pela salvação do marido ou dos filhos, porque acha que tudo vai muito bem, é um bom marido, não bate, não deixa faltar nada em casa, está tudo muito tranquilo, tudo muito bom. Mas se a alma do seu marido, você já entrou nesta zona de conforto e você não fala nem de Jesus para ele, ele pode perder a salvação pelo seu conforto, pelo seu momento ali que você está dizendo: ah, está tudo bem, tudo tranquilo. Aí ele é gente boa. Queridos, gente boa também vai para o inferno. Gente boa também vai para o inferno se não entregar a vida para Jesus. Talvez o seu filho, a sua filha é um bom filho, é uma boa filha, não se envolve com drogas, não se envolve com coisas erradas, está em casa no horário certo, te obedece, mas não quer saber de Jesus. E você também está pouco se lixando em falar de Jesus para a sua filha ou seu filho. Entrou-se ali naquela zona de conforto, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. O Espírito de Deus nesta noite está despertando você, pai, você, mãe, para falar de Jesus para os seus filhos, para falar de Jesus para o seu marido, porque mesmo que ele seja bom ou ela seja boa, não tem céu se não ter Jesus. Nós não podemos aceitar e viver nesta zona de conforto, achando que tudo está lindo e maravilhoso. Deus está dizendo para você nesta noite: sai desta tenda de conforto. Sai deste lugar que você está acomodado. Comece a se posicionar como uma mulher salva, como um homem salvo, como uma pessoa de Deus. O sangue de Jesus tem poder, e te liberte, te cure, que você saia daqui curado e curada em nome de Jesus. Não aceite viver em qualquer tipo de conforto que não lhe traga um preço a pagar. Tudo que é de melhor, há um preço para ser pago. O preço de oração, o preço de jejum. Estamos aqui todas as noites, começou na sexta-feira, vai até o dia 11, orando e jejuando. Estamos num propósito. Se você quiser, todas as noites aqui há uma equipe orando e jejuando por várias causas, por vários propósitos. E se você tiver um desejo no seu coração de estar aqui, pagando esse preço das 9 às 10 da noite, você pode estar aqui todos os dias. Hoje, terminando o culto, vai ter aqui uma equipe orando até às 10 horas. Amanhã, terça, quarta e assim por diante. Coloque diante do Senhor o seu propósito. Coloque diante do Senhor o desejo de conquistar o impossível. O impossível. Não podemos aceitar as migalhas, como nós ouvimos domingo passado. Aquela mulher, ela se humilhou de uma tal forma que ela disse: mas mestre,
Até os cachorrinhos comem das migalhas. Nós não podemos viver de migalhas. Você não pode viver de migalhas. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor marido para você, moça. Deus tem o melhor marido para você, mulher, se você se posicionar em oração e ser um testemunho. O seu testemunho está lá em Pedro. Fala mais do que palavras. O testemunho de uma mulher fala mais do que as palavras. Porque muitas vezes nós falamos demais, falamos aquilo que não vem de Deus, e em vez de nós ganharmos o nosso marido para Deus, nós perdemos. Muitas vezes o nosso testemunho joga os nossos filhos no inferno. A nossa palavra joga os nossos filhos no inferno. Mas o nosso testemunho de mãe, de mulher de Deus, leva os nossos filhos para o céu. O seu testemunho, a sua mudança de vida, a sua posição, do seu filho chegar na sua casa e ver você orando, o seu filho chegar na sua casa, o seu marido chegar na sua casa, ver você adorando a Deus, ver você cuidando da sua casa, ver você numa mulher realmente cheia, ungida. Não há demônio que resista a uma mulher ungida. Não há demônio que resista a um homem ungido. Deus é com aquele que está debaixo da unção. E o seu testemunho vai trazer motivação à sua família. O seu testemunho vai motivar os seus filhos a estarem na igreja. O seu testemunho vai motivar a sua esposa a estar na igreja. O seu marido vai ser motivado pelo seu testemunho. O seu vizinho. Então Deus, Ele é motivador. O nosso Deus, Ele nos motiva a prosseguir, a avançar. Se eu tiver que fazer um curso para crescer na minha empresa, eu vou fazer. Se eu tiver que estudar mais, se eu tiver que pagar um preço, eu vou fazer, porque Deus está comigo. Ele falou que está. E a Bíblia diz que o que Deus fala, Ele faz. Deus faz. Então, em nome de Jesus, o que Deus tem falado com você, receba no seu espírito. Se levante e creia que Deus é com você para chegar além do que você possa imaginar. O seu Deus é um Deus motivador. Jamais Ele vai dizer para você: ah, pode parar, não tem mais jeito, acabou. Deus vai sempre falar: prossiga, eu sou contigo, não tenha medo. Foi o que aconteceu aqui quando Deus falou com Jesus, aí os discípulos. Aqui no verso 6 diz assim: os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. E Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Quando Pedro ouviu aquela voz falando no meio daquela nuvem, dizendo: este é o meu filho amado, Pedro e os discípulos ficaram de cara no chão, ficaram com medo. Mas Deus estava ali. E Jesus chegou para eles e disse: levantai-vos. O Senhor está dizendo para você: levante-se, saia desse comodismo. Não aceite essa doença no seu corpo. Não aceite esse salário mínimo que você tem. Não aceite viver de cabeça baixa, o diabo se pisando na sua cabeça, te fazendo cauda, pisando em você, te humilhando. E você dizendo: ah, é minha sina, ah, é assim mesmo, ah, não tem jeito, tá ruim, mas tá bom. É melhor pingar do que faltar, do que secar.
Não. Deus está dizendo para você nessa noite: levanta. Não tenha medo. Levanta a sua cabeça. Se posicione. Vá em frente, que eu sou contigo, diz o Senhor. Em nome de Jesus, coloquem-se de pé. Hoje é a ponte da motivação. Daqui a alguns minutos você vai passar aqui. Você que quer sair da sua zona de conforto. Você que está já acostumado com essa situação. Você já se acostumou com os problemas da sua casa. Talvez você já orou, já jejuou. Você já fez um monte de outras coisas. Mas parece que ainda não deu resultado. Mas agora é a hora. Agora é o momento. Decida nesta noite sair desta zona de conforto. Passar por essa ponte. Porque Deus está dizendo para você: continue em frente. Saia desta zona de conforto. Porque é mais cômodo ficar aonde você está. É mais cômodo você ficar aí nesse lugarzinho, comendo dessas migalhas, sendo humilhado. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida.